Separamos algumas frases que temos certeza que fará diferença na sua vida. Comenta pra gente, qual frase te impactou mais? O que você não vê é o que garante a ordem. O único patrão que pode demitir toda a equipe e até os líderes é o cliente. O trabalho existe para satisfazer alguém com o benefício dele. A qualidade do trabalho é a filosofia daqueles que se comprometeram em fazer o melhor para aqueles que compram. Não existe outra via de resultados positivos nos negócios que não seja a satisfação dos clientes. A única certeza que temos nos negócios é que sem clientes, não há negócios. Quem economiza verdades não tem estoque de honestidade. Quem economiza sorrisos não garante um estoque de alegria. Tente mover o mundo, o primeiro passo será mover a si mesmo. Quando vires um homem bom, tenta imitá-lo. Quando vires um homem mau, examina-te a ti mesmo. Para ver muita coisa, é preciso despregar os olhos de si mesmo. Não ser descoberto numa mentira é o mesmo que dizer a verdade. O homem superior atribui a culpa a si próprio, o homem comum, aos outros. Não corrigir nossas falhas é o mesmo que cometer novos erros. Eduquem as crianças, para que não seja necessário punir os adultos. É fazendo que se aprende a fazer aquilo que se deve aprender a fazer. O que faz andar o barco não é a vela enfunada, mas o vento que não se vê. Triste época. É mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito. O sábio nunca diz tudo o que pensa, mas pensa sempre tudo o que diz. Exige muito de ti, e espera pouco dos outros. Assim, evitarás muitos aborrecimentos. O mundo é um lugar perigoso de se viver, não por causa daqueles que fazem o mal, mas sim por causa daqueles que observam e deixam o mal acontecer. Quanto mais nos elevamos, menores parecemos aos olhos daqueles que não sabem voar. Haja antes de falar e, portanto, fale de acordo com os seus atos. Sejam as leis claras, uniformes e precisas, porque interpretá-las, quase sempre, é o mesmo que corrompê-las. Se você continua vivo, é porque ainda não chegou onde devia. O sábio fala porque tem alguma coisa a dizer, o tolo porque tem que dizer alguma coisa. Mas é preciso acrescentar, em uma vida inteira, pois uma andorinha não faz verão, nem um dia tampouco, e da mesma forma um só dia, ou um curto espaço de tempo, não faz um homem feliz e venturoso. A coisa mais indispensável a um homem é reconhecer o uso que deve fazer do seu próprio conhecimento. Matar um homem para salvar o mundo não é atuar para o bem do mundo. Imolar-se a si mesmo, eis o que é agir bem. O homem que faz tudo o que leva à felicidade, e depende de si mesmo e não de outro homem, adotou o melhor plano para viver feliz. Não corrigir as próprias falhas é cometer a pior delas. A melhor maneira que o homem dispõe para se aperfeiçoar é aproximar-se de Deus. Podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo do escuro. A real tragédia da vida é quando os homens têm medo da luz. Ensinar não é uma função vital, porque não tem um fim em si mesmo. A função vital é aprender. Para ver muitas coisas, é preciso desaprender a olhar para si mesmo. Essa dureza é necessária para escalar montanhas. O homem erudito é um descobridor de fatos que já existem, mas o homem sábio é um criador de valores que não existem e que ele faz existir. O que o homem superior busca está em si mesmo, o que o homem inferior busca está nos outros. Na minha vida, ainda preciso de discípulos, e se os meus livros não serviram de anzol, falharam a sua intenção. O melhor e essencial
só se pode comunicar de homem para homem. O silêncio é um amigo que nunca trai. Se o que tens a dizer não é mais belo que o silêncio, então cala-te. Se, a princípio, a ideia não é absurda, então não há esperança para ela. Quem não sabe o que é a vida, como poderá saber o que é a morte? Saber o que é correto, e não o fazer é falta de coragem. A humildade é a única base sólida de todas as virtudes. Não corrigir nossas faltas é o mesmo que cometer novos erros. De todos os animais selvagens, o homem jovem é o mais difícil de domar. Um amigo se faz rapidamente, já a amizade é um fruto que amadurece lentamente. Se queres prever o futuro, estuda o passado. Siga a tua angústia, ela é o caminho rumo a ti mesmo. Não há nada bom nem mal, a não ser estas duas coisas, a sabedoria que é um bem e a ignorância que é um mal. O tempo é relativo e não pode ser medido exatamente do mesmo modo e por toda a parte. O homem crente é necessariamente um homem dependente. Ele não pertence a si mesmo, mas ao autor da ideia em que ele acredita. O inimigo mais perigoso que você poderá encontrar será sempre você mesmo. Coloque a lealdade e a confiança acima de qualquer coisa, não te alies aos moralmente inferiores, não receis corrigir teus erros. Pode ser que um dia não mais existamos. Mas, se ainda sobrar amizade, nasceremos de novo um para o outro. Quem comete uma injustiça é sempre mais infeliz que o injustiçado. O segredo da criatividade é saber como esconder as fontes. 1000 dias não bastam para aprender o bem, mas para aprender o mal, 1 hora é demais. O fantasioso nega a verdade para si mesmo, o mentiroso apenas para os outros. A primeira e melhor vitória é conquistar a si mesmo. Para quem sofre, é uma alegria inebriante desviar o olhar de seu sofrimento e esquecer de si mesmo. Não pede nada nas tuas preces, porque tu não sabes o que é útil e só Deus conhece as tuas necessidades. Ter muitos amigos é não ter nenhum. O primeiro dever da inteligência é desconfiar dela mesma. O verdadeiro valor de um ser humano é determinado pela sua capacidade de libertar-se de si mesmo. A coragem é a primeira das qualidades humanas porque garante todas as outras. Escuta e serás sábio. O começo da sabedoria é o silêncio. Eu não procuro saber as respostas, procuro compreender as perguntas. Os ideais que iluminaram o meu caminho são a bondade, a beleza e a verdade. O sábio respondeu: podemos cometer alguns excessos de vez em quando. Mas é sempre bom parar e refletir sobre o que fazemos na vida. O livro é um mestre que fala, mas que não responde. Nunca imponha aos outros o que você não escolheria para si mesmo. Qual seria a sua idade, se você não soubesse quantos anos você tem? O orgulho dos pequenos consiste em falar sempre de si próprios, o dos grandes em nunca falar de si. É verdade que se mente com a boca, mas a careta que se faz ao mesmo tempo diz, apesar de tudo, a verdade. Conquistar não é suficiente. É preciso saber seduzir. Você pode nos prestigiar com o seu like e nos ajudar se inscrevendo e compartilhando esse vídeo. Obrigado por assistir até aqui.